Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos falando sobre a história do cristianismo. Se inscreva no nosso canal Teologia Aprenda Mais, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos, entre na nossa playlist, tem muitos vídeos gravados lá sobre teologia sistemática, sobre apologética, sobre seitas e heresias, sobre missiologia, sobre filosofia, sobre depressão à luz da ciência, à luz da Bíblia, curiosidades bíblicas 1, 2, 3 e 4, sobre história da Trindade, história da Trindade, conceitos, definições. Falo também sobre outros assuntos, mais sobre a história da teologia, já falei, e outros vídeos que são muitos, tem mais de 200 e poucos vídeos. Acesse a nossa playlist, são vídeos sumários, são vídeos assim de forma rápida, mas provocativa, e hoje nós estamos falando sobre história do cristianismo. Hoje eu vou falar sobre a igreja antiga ou a igreja perseguida. Então, a igreja apostólica, como nós colocamos assim, igreja apostólica, ela começa do ano 30, Começa do ano 30 até a morte do último apóstolo. Então, depois da morte do último apóstolo, nós temos aqui a igreja apostólica, agora nós temos a igreja pós-apostólica, que começa do ano 100. Então, a igreja antiga ou igreja perseguida. A gente pode até colocar o seguinte, vamos colocar dessa maneira. Então, dentro da igreja pós-apostólica, nós temos aí a igreja antiga ou igreja perseguida. Depois, dentro dessa igreja pós-apostólica, nesse período pós-apostólico, nós temos o quê? Dentro da igreja, do período pós-apostólico, nós temos a igreja antiga ou igreja perseguida, nós temos a igreja imperial, e nós temos agora o Edito de Milão, que começa do ano 100. Vamos colocar dessa maneira para tentar pensar. Igreja antiga ou perseguida? Desde a morte de João, no ano 100, depois de Cristo, até ao Edito de Constantino, ao chamado Edito de Milão, que foi no ano 313, do ano 313. Então nós temos perseguições, as perseguições, a igreja perseguida sofreu perseguições locais, mas as perseguições gerais que aconteceram em todo o império. O mundo em que a igreja vivia, qual era esse mundo? O mundo é um mundo dominado pelo Império Romano. O Império Romano alcançou sua maior extensão na culminância de seu desenvolvimento sobre o governo de Trajano do ano 98 até o ano 117. O Império compreendia todas as terras ao reino do Reno e ao Danúbio, e se estendia para o Oriente até o Golfo Pérsico e ao Mar Cáspio. Todavia, as fronteiras normais limitavam-se com o Reno e com o Danúbio, e no Oriente até o rio Eufrates. Então, isso aqui retrata todo o domínio do Império Romano, que era a senhora do mundo antigo. A extensão da igreja, vamos analisar a extensão da igreja. A extensão da igreja entre o ano 100 depois de Cristo e o reinado de Constantino. O cristianismo alcançou maravilhoso progresso. A igreja se constituíra numa influência civilizadora muito poderosa na Antioquia, na Síria, nas costas da Grécia, na Macedônia, nas ilhas gregas, no norte do Egito, na província da África, na Itália, no sul da Gália e na Espanha. Era menos forte em outras partes do império, inclusive na Bretanha era fraco. Naturalmente nas regiões mais remotas como a Gália Central e no norte. Em todas essas regiões a igreja alcançou povos das mais variadas línguas que não faziam parte da civilização greco-romana, que é o mundo bárbaro. O cristianismo introduziu-se em todas as classes sociais, em todas as classes sociais. Classes sociais são essas, Passaram já o tempo de só ser contraído dos cristãos as classes paupérimas e iletradas. A igreja contava também não com poucas pessoas de classe altas e ricas. Eram numerosos cristãos na corte imperial, entre os elementos do governo. Eram muitos cristãos no exército durante o século II. E eram numerosíssimos soldados cristãos no tempo de Diocleciano, o imperador Diocleciano. Muitos homens de alta cultura tinham se tornado discípulos. Usavam sua influência para desenvolver a causa cristã. A classe mais poderosa no cristianismo era, porém, constituída de artesãos, pequenos negociantes, proprietários de pequenas terras, todas pessoas humildes. Outra questão também que a gente vai analisar, as catacumbas, que eram as galerias subterrâneas, que era cemitério, onde que se realizava os cultos, onde que as pessoas se escondiam. As perseguições imperiais,
O fato de maior destaque na história da igreja no segundo e terceiro século foi sem dúvida a perseguição movida sobre o cristianismo pelos imperadores romanos. Apesar de a perseguição não haver sido contínua, contudo ela se repetia durante anos seguidos e por vez, mesmo quando havia paz, a perseguição podia recomeçar a qualquer momento, cada vez mais violenta e forte. Quais foram as razões das perseguições? Quais foram as razões das perseguições? Quais foram? Principais acusações contra os cristãos eram: as reuniões secretas dos cristãos despertaram suspeita do império. A celebração da ceia do Senhor, da qual era excluído os estranhos repetidas vezes, era causa de acusações de perseguição. Ele se reunia antes do nascer do sol, ou então à noite, quase sempre em caverna ou nas catacumbas subterrâneas. A esse respeito circulavam falsos rumores de que entre eles se praticava atos imorais e criminosos. Um escravo podia ser eleito bispo na igreja. Tudo isso era coisas inaceitáveis para a mentalidade dos nobres, para os filósofos e para as classes governamentais. Então, essas foram as principais acusações contra os cristãos, e foram os motivos de perseguições do império. Outra questão também era uma questão, não era coisa rara ouvir o populacho gritar: os cristãos, as feras, aos leões, quando seus negócios e a arte estavam em perigo. Ou quando funcionários públicos ambiciosos desejavam apoderar-se das propriedades dos cristãos ricos. O governo autocrático do Império Romano suspeitava de todos os cultos e sociedade secreta, temendo propósito desleais. Os cristãos eram considerados como niveladores da sociedade, portanto, anarquistas, perturbadores da ordem social. Eis porque eram tidos na conta de inimigo do Estado. A adoração ao imperador era considerada como prova de lealdade, nos lugares mais visíveis de cada cidade onde uma estátua do imperador reinante. Ainda mais, a essa imagem era oferecido incenso como se oferece a um Deus. Então, os cristãos só tinham Cristo como Senhor e Rei. Quais foram as razões das perseguições principais? Vamos analisar mais um pouco. Principais acusações contra os cristãos eram canibalismo, comia uma criança na ceia, o corpo de Cristo, o vinho, o pão simboliza o corpo de Cristo, o vinho simboliza o sangue de Jesus. Canibalismo, incesto, porque chamava de irmão, reuniões secretas, o ateísmo, porque negava o imperador, isso era a causa das catástrofes e pobreza. Criadores de mito, trindade, etc. A falta de patriotismo, recusa em adorar o imperador. Outra questão também, a igreja perseguida de Nero no ano 64 até o ano de Diocleciano. A perseguição começa no ano 64 com o incêndio de Roma, vai até a varrenta, que Diocleciano tentou varrer o cristianismo do mapa, por 10 anos de perseguições ferrenhas, que foi do ano 64 ao ano 305. Tertuliano dizia que os cristãos foram perseguidos pelo império não por adorares a Cristo, mas por adorares só a Cristo. Tertuliano dizia: se o Tibre transborda, é o rio lá de Roma, se o Tibre transborda, se o Nilo não chega aos campos, se o céu não se move provocando a estiagem, ou se a terra se move produzindo um terremoto, se há uma fome, se há uma peste, o clamor é um só: joga os cristãos leões. Com o declínio do Império Romano, isso foi piorando bastante para os lados do cristianismo, para o lado do cristão. Misericórdia. As perseguições romanas foram 10 perseguições, as 10 perseguições. Perseguições sobre Nero do ano 64 a 68, perseguição sobre Domiciano do ano 81 a 96, perseguição sobre Trajano do ano 112 a 117, perseguição sobre Marco Aurélio do ano 61 a 180, a perseguição sobre Sétimo Severo do ano 202 ao ano 210, perseguição sobre Maximínio, o Traço do ano 235 ao ano 238, perseguição sobre Décio, que foi perseguições gerais. Tinha perseguições locais e perseguições gerais. Décio teve a perseguição geral. Aqui houve a primeira perseguição generalizada. Décio foi o primeiro a querer destruir o cristianismo completo, É a chamada perseguição em todo o império. A perseguição sobre Valeriano, 257 a 259. Perseguição sobre Aureliano, 270 a 275. E a décima perseguição severa perseguição sobre Diocleciano e Galério.
do ano 303 a 324. Aqui também ocorreu uma perseguição generalizada em todo o império, querendo destruir o cristianismo completamente. Varrer do mapa. Décio, do ano 249 a 251. Nessa época, Cipriano, bispo de Cartago, exclamou: o mundo inteiro está devastado. Décio queria acabar com o cristianismo dentro do seu império. Sua crueldade arrastou multidões de cristãos para a morte sobre as mais cruéis e desumana das formas. Diocleciano, do ano 284 a 305, deu continuidade ao plano diabólico do imperador Valeriano de acabar com o cristianismo. Tornou-se obrigatório o culto a Júpiter e por mais de 10 anos ordenou uma violenta perseguição à igreja. Procurou-se pelos crentes nas cavernas, nas florestas. Se encontrado, era lançado às feras ou queimado. Essa foi a última perseguição imperial e a mais severa de todas. O sangue dos mártires é a semente da igreja, é uma frase de Tertuliano, né? É uma frase de Tertuliano. O propósito da perseguição. Qual foi o propósito da perseguição? Vamos analisar. O propósito da perseguição. Apostasia dos cristãos. As pessoas começaram a buscar martírio. Resultado da perseguição, a igreja estava preparada para esse momento. Purificação da igreja. Nesse tempo não havia muito cristão nominal. Quem era cristão de verdade, porque não era fácil ser cristão nessas condições. Outra questão aqui também, extensão da igreja, né? A extensão da igreja. Tertuliano, o sangue dos mártires é semente da igreja. Quanto mais matar cristão, era regada a terra e nascia mais gente. Quando alguém apostatava e sacrificava o ídolo ao imperador, recebia o chamado libelo, ou seja, um documento provando que ele adorava o imperador. Isso dava para ele uma série de garantias. Fazia com que ele parasse de ser perseguido, poderia ter vida normal, diferente de outros cristãos que não podia ter esse documento. Então, o cara se apostatava e recebia um libelo, né, de libertação, de liberdade. Ele negava a Cristo, o Império Romano tem esse documento libelo, que era um documento de liberdade para que ele pudesse fazer o que ele quisesse, ir no shopping, fazer as coisas, etc. Né? Os cristãos buscaram refúgio nas cavidades secretas dos túneis subterrâneos dos canteiros da área. Ali ampliaram túneis e construíram habitações, capelas, sepultura. As catacumbas imediatamente se converteram no único refúgio seguro para eles. Outra questão, nem sempre a perseguição fortalece a igreja. Tem gente que já falou que era bom que viesse a perseguição para purificar a igreja. Contudo, são muito bonitas essas histórias, mas certamente nenhum de nós queria estar ali. Às vezes realmente a igreja foi purificada e aumentou. Mas também houve vezes que isso não aconteceu, que a igreja foi dizimada em diversos lugares, principalmente na Ásia e na África. Misericórdia. Então, devemos analisar e pensar sobre essa questão da igreja. Né? A igreja antiga ou perseguida desde a morte de João, do ano 100 até o Edito de Milão, de 313. A igreja perseguida. Né? E vamos analisar depois, dentro desse período pós-apostólico, a igreja imperial. Shalom, até o próximo.